Oi, gente, aqui é o grupo 11 da disciplina de Educação Ambiental do semestre 2020.3 e a gente está apresentando o nosso projeto final de Educomunicação solicitado pela professora Thalita. A gente vai compartilhar agora com vocês a cartilha que a gente elaborou enquanto grupo. E durante a apresentação, cada integrante vai falar um pouco sobre a pesquisa que fez para a cartilha e depois a gente vai apresentar o Instagram que a gente criou também para compartilhar as informações que a gente elaborou nessa cartilha. Tá apresentando aí para vocês? Tá abrindo. Pronto. Nós decidimos criar como projeto final do trabalho sobre educomunicação uma cartilha sobre o meio ambiente pernambucano. E cada participante do grupo foi designado a fazer uma página, duas páginas da cartilha, falando sobre um tema que fosse do seu agrado e que fosse interessante a gente adicionar nela. Então, o primeiro tema, esses são os alunos responsáveis, e o primeiro tema é sobre a Mata Atlântica. E quem vai falar sobre ele é a Júlia. Então, boa noite, sou Júlia, fiquei com o tema do bioma da Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade e ela é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta, contando atualmente com apenas 12,5% das florestas originais. No Brasil, ela está presente em 17 estados brasileiros e espalhada por mais de 3.000 municípios. E por ser uma dessas maiores áreas de diversidade de espécies no mundo, tanto de fauna como de flora, ela forneceu boa parte das riquezas e serviços que permitiram que o Brasil se desenvolvesse ao longo dos anos. Do IBGE, aproximadamente 120 milhões de brasileiros vivem sob o domínio da Mata Atlântica hoje. Isso seria mais ou menos 70% de toda a população do país. Esse alto contingente populacional é explicado pela colonização. Foi no litoral que se desenvolveram os primeiros aglomerados urbanos e, posteriormente, os primeiros centros industriais. E como essa ocupação brasileira ocorreu inicialmente nessa parte leste do país, que é onde a maior parte do bioma ainda está localizado, a mata foi o primeiro bioma a ser desmatado. E essa seria, uma das explicações para essa baixa área de mata que a gente possui hoje em dia. Nessa foto aí, a gente está vendo o Açude do Prata, fica no bairro de Dois Irmãos, que é cercado pela Mata Atlântica. Em Pernambuco, ela está presente em grande parte dos municípios do litoral, alcançando praticamente os limites dos estados de Alagoas ao sul e da Paraíba ao norte, e entrando pela região da Zona da Mata, Mata Norte e Sul. E também vai desde Caruaru até Tamandaré, né? E tem um pezinho também em Fernando de Noronha. Passa, amigo. Então, uma curiosidade é que, ano passado, pelo segundo ano consecutivo, Pernambuco registrou o índice de desmatamento tecnicamente zero em áreas de Mata Atlântica. Esses dados são do Atlas de Remanescentes Florestais de Mata Atlântica e com a realização conjunta com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. É importante ressaltar como é importante o bioma para a gente de formas visíveis e invisíveis, porque, por exemplo, ele regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura a fertilidade do solo nas regiões, controla equilíbrio climático, protege escarpas e as encostas das serras. E, então, já falando isso, é legal falar sobre as formas de preservar esse bioma. Seriam aí comprar produtos artesanais de comunidades indígenas, porque além de valorizar a cultura, de alguma forma a gente usa para proteger essas comunidades que vivem, em maioria, na Mata Atlântica. O básico, não jogar lixo na natureza. E não comprar nem plantas, nem animais nativos,
que são extraídos ilegalmente e principalmente denunciar caso a gente saiba sobre compras, tanto compra quanto o aprisionamento. É isto. Pronto, essa foi a parte da cartilha sobre Mata Atlântica e é importante ressaltar que nós fizemos essa cartilha com a intenção de transmitir o saber que nós, como estudantes de geografia, aprendemos dentro da academia para as pessoas que estão fora de uma maneira mais facilitada e resumida. Então, agora vamos falar sobre a Caatinga e quem vai falar é Bruna. Boa noite, gente. Eu vou dar início à nossa apresentação sobre a Caatinga. Bom, a Caatinga ela está localizada no Nordeste brasileiro e ela fica majoritariamente no Ceará. Quando a gente pensa em Caatinga, a gente lembra que 51% do bioma, que é único do Brasil, já foi extinguido. E por que ele vem sendo extinguido? Grande parte dele vem sendo extraído por forma de madeireiro ilegal, que é utilizado para a manutenção da eletricidade local. A população usa a madeira para fazer fogareiro e etc. E a produção de alimento vinda dessas regiões conta com 70% de energia desses locais de extração de madeiras ilegais. O outro restante é por queimadas. Queimadas essas que não contam com a ação do governo para sua prevenção. São queimadas geralmente causadas por produtores rurais, etc., para abrir espaço para gado. E a gente lembra que a Caatinga ela é uma área semiárida, ou seja, o fogo ele é de fácil explanação na região. Uma região semiárida, ela passa por um período de estiagem muito grande. Quando a gente pensa no nome Caatinga, a gente lembra da sua origem, que vem de Mata Branca. Mas por que Mata Branca? Porque durante o período de estiagem, as folhas elas ficam mais sequinhas e para armazenar mais água, até que volte a chover novamente e as folhas voltem a ficar verde. Eu acho isso um processo de resiliência, de continuar lutando para existir. O bioma ele é predominante no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A Caatinga também ela possui uma espécie bem variadas de animais. Ela possui a capivara, a onça, o lobo-guará, entre outros. E também ela conta com parques ecológicos como o Vale do Catimbau, que possui uma área de preservação e turismo muito grande. As pessoas costumam visitar e atrai um certo valor econômico para a região. Pronto, amigo. Bem, boa noite. Agora eu vou apresentar sobre o Rio Capibaribe. Eu fiquei responsável pelo Rio Capibaribe. Esse rio, calma, desculpa. Esse rio, ele é muito importante para o estado de Pernambuco e para o seu desenvolvimento em geral ao longo de toda a história dele. Seu nome, ele é original do Tupi, significa Rio dos Porcos Selvagens ou também o Rio das Capivaras. E ele serviu para a sociedade como inspiração para músicos, muitos artistas, esculturas. Alguns exemplos são o poema de João Cabral de Melo Neto, o chamado Rio, e a música de Lenine, Leão do Norte. Bem, ele tem seu início, sua nascente no estado de Poção, que fica do lado do município de Jataúba, que se localiza na Paraíba. E ele tem 74 afluentes durante todo o seu percurso até desembarcar no Recife, e margeia 42 cidades, como Limoeiro, e outras cidades da Mata Norte.
Sua bacia tem uma área de 7.716 quilômetros quadrados e representa 7,85% do estado de Pernambuco, ou seja, ele ocupa um grande espaço no em Pernambuco e representa realmente uma fonte de vida para o estado. Um exemplo é muitas pessoas sobrevivem da pescas que são realizadas nele e calma. E só ele, devido à sua grandeza, ele alimenta também os mangues, já que ele se encontra com o mar. Então não vou entrar muito no âmbito, porque não é meu assunto. Mas ele alimenta uma grande fauna e flora e devido à sua poluição e seu descuido e descaso, ele se torna um rio inutilizável não, mas sem vida, e perde muito do seu valor devido a isso, fazendo com que muitas pessoas, famílias, percam suas rendas, entre várias outras formas, alterando os biossistemas, e isso tudo devido à poluição de algumas cidades, como Toritama, que é um grande poluente do rio Capibaribe. Já que, como ela é considerada a capital dos vinhos, ela joga no rio muitos fluentes químicos, isso fazendo com que polua, matando os animais peixes, e alterando, como eu já disse anteriormente, o biossistema, matando aves, consequentemente, outros animais que se alimentam. Bem, e com isso, a minha proposta para a melhoração desse rio, que é a fonte de vida do estado de Pernambuco, seria o investimento na limpeza deles, porque além dele ser poluído por causa de fluentes químicos, ele é descartado muito lixo e o esgoto doméstico também vai para ele. Então era investir na Compesa para a limpeza dele e alterar a forma de descarte dos fluentes químicos. Pronto, essa foi a parte de Otton sobre o rio Capibaribe e agora a minha parte. Eu me chamo Tiago e eu vou falar sobre os manguezais recifenses. Sob os pés de todo recifense escorre um pouco de lama. O Recife inteiro reverencia essa maravilha cultural voltada para os mangues, a ponto de transformarmos em feições culturais a partir da música e da arte em geral. Então, a cidade do Recife, ela praticamente vive em cima do mangue. A maior parte grande parte do Recife apresenta faixas de mangue e isso a gente pode provar com dados que dizem que, deixa eu só ver aqui. Ai, meu Deus. Eu perdi a parte. Que quase 7,5 quilômetros do território recifense é de mangue. Então, é meio estranho a gente falar isso, sabendo que a cada dia, cada vez mais, o mangue vem se desfazendo por causa da ação humana. Nós podemos citar como um exemplo o Shopping Rio Mar e a construção da Via Mangue, que isso, por ser criado em área de manguezal, teve que ser feito um aterramento, fazendo com que grande parte dessas áreas daquela localidade fossem destruídas. E hoje, você consegue perceber que não que eles se arrependam, mas eles sabem que eles têm um peso cultural e ambiental muito grande nessa localidade, então eles meio que criam, como é que eu posso dizer, eu acho que uma espécie de marketing em cima disso, dizendo que agora eles promovem
eles visam a promoção do ambiente do mangue, mas a gente sabe que isso é meio complicado. Então, o Recife ele conseguiu transformar o mangue não só num habitat de animais, mas também como em parte da sua cultura. Dentro da cultura do mangue, existem diversos tipos de modalidades de apresentação dela para os recifenses. Nós temos música, temos poetas, artistas e entre outros viés da cultura. Aqui na cartilha nós falamos sobre como a cultura do mangue, mesmo ela sendo tão forte, o mangue continua sendo degradado. E pegando uma parte do que Otto falou sobre o rio Capibaribe, o mangue junto com o rio abriga mais de 89 espécies só no Recife, e criando uma teia ambiental. Só que por causa dessa degradação, muitas dessas espécies estão morrendo e alguns em risco de extinção. E eu peguei agora um exemplo que fala sobre um dos locais que mais sofreu com essa degradação do mangue, que foi a região da Ilha de Deus, na zona sul do Recife, porque ela foi erguida com a retirada da madeira do mangue para a construção das palafitas, e por causa disso, várias dessas residências elas foram abaixo, porque o mangue, ele mesmo sendo mais resistente do que um rio, ele ainda não consegue segurar uma casa em cima dele. E muitas das áreas de palafita no Recife são em cima de mangue. Eu não vou falar muito sobre isso porque o Felipe vai falar previamente. E por causa disso, a Ilha de Deus se viu na necessidade de fazer um reflorestamento das árvores do mangue. Então, 2 anos atrás, em 2007, a Ilha de Deus começou uma tentativa de revitalização do mangue da área. E 2 anos atrás, a ONG Saber Viver iniciou um projeto de reflorestamento com a missão de plantar 20 mil mudas de mangue. Isso como foi iniciado em 2 anos atrás, em 2018. Então, tendo em vista que uma muda de mangue cada muda tem seu tempo de crescimento, mas normalmente ela demora 5 anos para crescer até um tamanho adequado. Os resultados podem demorar muito para ser vistos, mas é bom saber que existe um plano futuro para a preservação do mangue. E é isso. Agora quem vai falar é a Anne, sobre as restingas. Anne? Tava no mudo. Então, pessoal, eu sou a Anne, eu vou falar um pouco sobre as restingas, que estão aqui há mais de 500 anos, né, e que ocupam essa faixa extensa de litoral brasileiro que a gente tem. As restingas, elas vão ser esses ambientes, né, esses ecossistemas costeiros do bioma da Mata Atlântica, e elas são pertencentes ao bioma da Mata Atlântica, elas são esses ambientes de transição entre a faixa da praia e a própria Mata Atlântica, né, a região do continente já. E aí, ela tem essa importância, né, de proteger a costa. Gente, é muito difícil apresentar online. Ela é esse ambiente de transição, que ela vai estar entre a faixa da praia e a Mata Atlântica. Ela é muito complexa, porque justamente por ela ser essa faixa de transição, ela possui características únicas, né? Porque ela não é necessariamente um bioma, mas ela está inserida dentro desse bioma e ela vai ter efeitos específicos que do efeito da praia. Então, ela vai formar, a grande importância dela é que ela vai formar essa grande barreira natural que vai proteger o continente e os solos
das ações erosivas vindas das ondas, né, da ação marítima, da maritimidade das marés, né, das ondas e das marés. Elas vão, além disso, elas vão fazer uma regulação aí da fauna, da microfauna e também de tartarugas, de espécies tanto marinhas quanto costeiras, tanto quanto o mangue também tem um pouco dessa característica, né, de berçário, enfim, as tartarugas elas vão se aproveitar muito dessa área de transição, justamente porque elas ficam mais protegidas ali para colocar os ovos delas. Elas também vão controlar a expansão das dunas, né, que vão ser esses depósitos sedimentários que vão específicos das regiões costeiras, e ela vai controlar que o continente vá virando uma grande duna, porque essa vegetação ela vai se assentando dentro dela e vai controlando a expansão da duna. E ela também vai cuidar, assim, da manutenção dos bancos de areia. Então, quando você vê aquela praia bem bonita, que tem uma quantidade de tal qual essa que a gente está vendo aqui, é justamente porque a vegetação da Restinga ela vai ser preservada e depois a gente já começa com a Mata Atlântica. Eu particularmente, a gente escolheu esse tema porque as Restingas elas exercem esse papel muito importante e ela não tem um destaque. A gente acaba ela parece ser muito pequenininha aos nossos olhos, né? Como se fosse só um matinho ali que está na praia, e a gente não consegue mensurar a importância dela. E frente aos avanços capitalistas de formação da cidade, a gente vai ter ali uma grande expansão imobiliária, uma gentrificação das costas, né? Esse fetiche pelas frentes d'água que a expansão imobiliária traz, e a gente vê uma aproximação dos prédios cada vez mais dentro dessas áreas de restinga. Então, você vê aqui em Maracaípe, no litoral sul de Pernambuco, isso é muito comum, de você desmatar a restinga para fazer calçada, para fazer já logo condomínio, como você tem no Paiva, condomínios que são ao pé da areia, né? E aí você vai desabrigando e desequilibrando todo o ecossistema em prol de uma ganância e de uma especulação imobiliária que acaba encontrando muitas vezes artifícios governamentais, né, para responder sobre os seus interesses. Hoje a gente tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem as resoluções que protegem as caatingas e mantenham ela como zonas de proteções ambientais. Só que em setembro desse ano, essas resoluções elas foram atacadas, né, junto com as resoluções que protegem as áreas de manguezais também, e o controle dos recursos hídricos das regiões, que é justamente para responder, para que essa área, né, de interesse imobiliário tenha menos obstáculos, né, para conseguirem construir em cima das caatingas e aí acabar vendendo um produto que atualmente é cobiçado pela elite, enfim, pelo pensamento atual, moderno de cidade e do que seria um desejo da sociedade, né, você ocupar as costas e aqueles condomínios de luxo, ou resorts, ou hotéis, e você acaba desequilibrando completamente o ecossistema, perdendo aí a reprodução das espécies, ameaçando essas espécies de extinção, ameaçando principalmente a própria condição de sobrevivência das costas, né? Porque você vai construir um condomínio de luxo agora, vai ficar ali 5 anos curtindo e daqui a pouco você vai começar a sentir, né, as mazelas de estar desequilibrando um ecossistema, porque elas têm uma função de proteger a costa, né? Basicamente, essa resolução do CONAMA, a decisão de revogar com essas resoluções, ela foi impedida, embargada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Só que, por mais que ela não tenha saído do papel, a gente já mostra que a gente tem aí intenções e artifícios, né, extremamente sensíveis de manutenção, de proteção dessas áreas, que numa canetada pode cair e a gente perde
a gente desequilibra todas as nossas condições de sociedade justamente pelos interesses do capital, os interesses das grandes empresas, os interesses das elites brasileiras que ocupariam essas costas, né? É muito importante que a gente aqui, principalmente nós que habitamos as regiões costeiras, a gente valorize as restingas, a gente cuide das restingas, porque a gente mostre a importância que a gente entende, né? Por isso que eu acho que é um tema importante da gente colocar dentro dessa cartilha, da gente valorizar, da gente promover informação para que as pessoas saibam por, pelo que elas precisam ser protegidas, né? Às vezes você olha ali uns matinhos mirradinhos, não é nenhuma floresta amazônica, e as pessoas acham que só a floresta amazônica tem que ser preservada, não. Às vezes todos os detalhes precisam de preservação para que a gente consiga manter ali uma roda de equilíbrio e uma dinâmica uma dinâmica viável, né? Porque as nossas costas sempre foram ocupadas e isso nunca foi um problema. E aí a gente tem que também especificar que o problema da ocupação das costas, né, é um problema dessa forma de ocupação específica, gananciosa e destruidora, e não que as populações tradicionais, caiçaras, populações que sempre indígenas, que sempre habitaram as costas, as vilas de pescadores que sempre mantiveram ali uma relação saudável e equilibrada com esses ambientes e se perpetuaram aqui até hoje de uma maneira menos desastrosa. Tem algo a ver com isso, né? Não é, a gente não está querendo que a costa deixe de ser ocupada, a gente tem que se atentar às formas de ocupação. E aí eu acho que a população ela tem que se mobilizar e tem que se informar para proteger esses ambientes que são de suma importância para a manutenção da nossa vida em sociedade. Então, essa foi a parte de Anne sobre as restingas, e a próxima é sobre comunidades tradicionais, e é Walter que vai falar. Tá bom. Deixa eu ver se está para Comunidades tradicionais são aquele grupo culturalmente diferenciados, que se reconhece como tais, que possuem sua própria forma de organização social e que ocupam e usam território e recursos naturais como produção para sua reprodução cultural, social, religiosa, social e econômica, utilizando conhecimento, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Segundo Unidas para o Desenvolvimento, a PNUD, as comunidades tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam um quarto do território nacional, por seus processos históricos e condições específicas. Vale ressaltar que as comunidades tradicionais aqui no Brasil, nem todas têm um território demarcado, né? Então, elas estão no processo de legitimação e nesse sentido eles têm o direito ao território, ter o território demarcado. É interessante comentar que as comunidades têm uma relação específica com a terra, né? Geralmente ligada ao sagrado, e tem uma lógica em relação com a natureza horizontal, assim, não de uma forma extrativista predatória. Em relação ao sagrado, não de uma forma para o capital, né? Então, as comunidades tradicionais de uma forma primitiva de relação com a terra. Não no sentido primitiva, no sentido de ser antigo, de ser atrasado. Primitivo, eu falo no sentido de povos primeiros, são povos originários, são povos primeiros da terra do Brasil. Aí, nesse contexto, aí tem indígenas, quilombolas, tem outras comunidades tradicionais, como ciganos e tal.
são diversas, são falar que as comunidades e a sua relação com a natureza é muito tradições e eu acho que é isso. Então, a próxima parte é sobre habitação e degradação ambiental. Quem vai falar é Felipe. Boa noite a todos. É muito oportuno a fase que a gente está vivendo, né? E ele trata de um processo que desencadeou, que foi o processo de urbanização no Brasil, né? Motivado pela industrialização, que começou lá pelos anos 30, se intensificou nos anos 50, né? Na inserção das multinacionais, transnacionais, no mundo inteiro. E no começo, essas indústrias, elas eram residentes principalmente na área urbana, né? Depois que a área urbana foi saturando, porque a indústria saiu, mas inicialmente elas se concentravam na área urbana. E aí, essa questão da habitação e degradação ambiental, ela está inserida no contexto de negligência das políticas públicas em prover um processo de urbanização adequado, porque nesse processo de industrialização que atraiu muitas pessoas para a cidade, né, configurando o êxodo rural, esse êxodo, pessoal, ele já era previsto, inclusive incentivado, porque havia muita mão de obra sendo demandada nas cidades, muita necessidade de trabalhadores. E aí, esses trabalhadores migraram, né, saíram de suas terras e chegaram na cidade completamente desassistidos, tá entendendo? Devido às políticas liberais que só precisam de capital e o trabalhador, ele é aquele recurso que pode ser esgotado ao máximo, sempre um pouco mais. Então, essa população que migrou para a cidade, a gente tem um processo de urbanização que atua capitalizando os espaços, né, agregando valor. E aí, pessoal, as áreas mais, vamos dizer assim, tradicionais de ocupação, seriam áreas planas e secas, dentro do contexto da cidade, essas áreas elas sofreram um grande processo de especulação imobiliária. Então, isso acabou empurrando a população pobre para áreas que não possuem tanto valor agregado, áreas de morro, áreas de alagamentos, áreas de beira de córrego, né? Que ali, como está essa foto aí na cartilha, então, veja quantas casas aí na beira de córrego, né? Isso é uma área muito alarmante de transmissão de doenças, seja dengue, seja leptospirose, né, dentre outras aí. E esse cenário, você pode baixar a próxima página, Tiago. Então, esse cenário, pessoal, a gente tem hoje aí, ó, segundo o IBGE, entre as características do município, a mais representativa foi de aglomerados localizados às margens de córregos, rios, lagos e lagoas, com cerca de 12% do total de domicílios em aglomerados normais. Então, é bem característico que a população pobre, né, num complexo de favelas, elas vão habitar esse tipo de ambiente, e que na área urbana é um ambiente super degradado, não só pela atuação local dessas comunidades que estarem habitadas, mas pela a cidade em geral, né, que acaba poluindo muitos rios, dos manguezais. Então,
fica numa situação muito complicada e que configura justamente uma degradação humana e ambiental, porque a gente tem que inserir o humano nesse contexto e necessidade de preservar a dignidade humana. E fica muito essas áreas que a população se insere, são áreas negligenciadas pelo governo em prover saneamento, água encanada, coleta de lixo, pavimentação. Então fica uma questão alarmante. Muitas vezes as pessoas vêm a culpabilizar essas pessoas porque são elas que sujam o local, são elas que poluem, tá entendendo? Mas essa população, pessoal, elas próprias estão inseridas em um projeto de uma situação de degradação. Então, a acessibilidade para o cuidado do meio ambiente é um afeto que ele tem que ser conquistado com a vivência. Então, fica muito difícil para essas pessoas que já têm baixa escolaridade e, além do mais, vivem em uma situação de violência diária, violência das mais diversas formas. Então, como é que o cuidado vai se inserir em um contexto de violência, né? Então, fica muito mais difícil para despertar. A gente viu que algumas pessoas conseguem despertar mais para a questão ambiental em áreas de preservação permanente. Então, o contrário do que se atua. Então, em áreas muito degradadas, e quando a pessoa se vê ilhada nesse contexto, às vezes desmotiva muito, né, nessa visão de cuidado para com o ambiente. E esse tema ele está inserido num projeto que a gente tentou seguir com as nossas abordagens, de sempre inserir numa educação ambiental crítica, e aí tenta associar as problemáticas ambientais ao sistema de produção, né? Porque às vezes não fica tão claro isso aí. A gente precisa saber diferenciar, Paulo, as hierarquias de poder e degradação, porque o poder que eu, Felipe, tenho de degradar o ambiente do ano de água nunca vai chegar perto ao poder que o dono da Samarco tem de degradar o ambiente, que um dono de usina ou que um ministro do meio ambiente tem, fazendo aí reformulações de códigos florestais aliados a outras oligarquias. Então a gente precisa inserir o público no sistema produtivo, porque aí vai estar inserido o potencial que cada um tem em degradação. Então a gente precisa apontar isso para não colocar todo mundo no mesmo barco e resumir o discurso para cada um guardar seu lixo, a cada um plantar uma árvore. Tá entendendo? Que é muito importante sim, mas a gente precisa reconhecer as hierarquias e atuar naquela hierarquia. E o ápice da degradação, né? Eu diria a hierarquia daqueles que detêm o sistema produtivo. Né? Algumas pessoas só seguem o sistema produtivo, que é imposto. Outras pessoas o planejam. Então, a geografia física, ela vem inserir também uma atuação na questão ambiental, uma atuação política, né? Incisa referente a como que a gente produz no nosso território. E é isso. É como que a gente organiza o espaço. É isso. E agora, para a última parte da cartilha, sobre brechós e bazares, Maria Elaine. Olá, sou Maria. É incrível, né? Como essa disciplina. Minha gente, antes de começar, eu queria pedir para vocês desligarem o microfone. Estou dando muita microfonia. Anne, Tiago, Felipe. Valeu.
Então, eu escolhi brechó, mas é uma coisa que se conecta também com o que os meninos já introduziram. Pode não aparentar de primeira, mas, embora seja um assunto bem desconectado, né, de algo mais ambiental mesmo, do que a gente vê desde o colégio até dentro da academia, mas a gente percebe que vai ter sim uma ligação. É importante também a gente, antes de eu começar a falar do brechó e dos bazares, a importância dessa disciplina dentro do nosso currículo e o quanto ela nos faz refletir, principalmente, o quanto ela é política, né? É impossível a gente fazer a educação ambiental sem fazer política. De certo que tudo que a gente faz é político, mas a gente percebe isso muito mais forte dentro dessa disciplina, principalmente nesse momento conjuntural que a gente tem vivenciado no país. Os brechóis é algo recorrente, é algo que a gente se vê bem presente na nossa vida, principalmente as famílias mais pobres da nossa sociedade, porque a gente não pode romantizar e apenas chegar aqui e falar que o brechó é algo que tem ajudado o meio ambiente, mas sem entender o porquê que ele existe, né? Os brechóis e bazares, eles nascem principalmente dentro das igrejas, dos salões, dos centros espíritas, exatamente por ter uma visão de auxílio mesmo, né? De ajuda para aquelas pessoas que não têm tanto acesso a comprar aquela roupa dentro de uma loja. Só que hoje a gente já vê uma nova configuração dos brechóis e bazares. A gente vê eles com um grande potencial de serem grandes recicladores dessa roupa que iria para o lixo ou que não iria ter serventia alguma ou iria só ficar guardada por muito tempo, ajudando o meio ambiente a reutilização dessas peças, que certamente foi investido nessas peças grandes recursos hídricos e naturais, que não são infinitos, que têm um tempo de duração e que certamente em algum momento vão acabar se a gente não começa a se conscientizar, e isso no nível internacional mesmo, né, global, sobre a utilização da água. Mas o brechó, ele também tem essa pegada de ser mais em conta, né? Então, acaba ajudando a pessoa que vai comprar a economizar. Só que as pessoas que compram, geralmente, compravam em brechó e bazar, eram as pessoas mais pobres da nossa sociedade. E hoje, a gente já percebe que tem brechó e bazar para todas as classes sociais. E isso entra muito no que os meninos já falaram, introduziram, que é os interesses do grande capital mundial, né? A gente hoje, antes de realizar essa pesquisa, essa matéria não tinha sido lançada, mas a revista Exame lançou anteontem uma entrevista falando de que uma grande loja multimarca, que já abriu suas portas ao capital financeiro externo, está querendo cooptar vários brechóis pequenos de bairro. Então, para a gente entender como essa lógica mundial de produção, que é o capitalismo, está presente em várias partes, né, desse financiamento mesmo para a destruição do meio ambiente. E vem com essa roupa, né, se veste dessa roupa sustentável, mas a gente sabe que, no fundo, as pessoas que provocam, quem incentiva o desmatamento, quem incentiva as queimadas, quem está por trás do uso exacerbado de água, não são as pessoas mais pobres do nosso país, né? Nem do mundo. São os grandes detentores do capital. São os donos dos meios de produção. Então, é muito importante, como o Felipe coloca, que a gente tem que responsabilizar as pessoas corretas para que a gente não chegue aqui no trabalho, por exemplo, e fale que as pessoas que moram nos bairros e vendem brechó são as responsáveis
pelo grande uso de água na indústria têxtil, que hoje é uma das indústrias que mais gastam água no mundo. E a gente não reflete, por exemplo, o porquê que essa indústria gasta tanta água para produzir tanta roupa, e tem pessoas no mundo que não têm acesso a uma peça de roupa nova por ano. Então, a gente vê que essa lógica do uso compulsivo, da compra compulsiva, da produção compulsiva, está muito ligado a esse sistema que também, hoje, quer cooptar vendedoras, né, pequenas empreendedoras, para que, no fundo, ele cumpra um papel social que ele não cumpre em todo o processo de industrialização dessas peças. Então, é como se fosse um paliativo, né? Os capitalistas tentam, com isso, driblar o que eles têm feito com o meio ambiente. Por ano, 93 trilhões de água são usados para as produções das roupas. Isso equivale a 4% da captação mundial de água doce em todo o mundo. Então, a gente sabe que é uma debilidade enorme com essa água potável. A gente sabe que o nosso continente tem grandes jazidas de água, mas e aí, novamente, né? A gente tem vários aquíferos também. Mas quem é que tem acesso à água desses aquíferos? E hoje, com o plano que a gente tem de privatização da água, da rede de esgoto, quem é que realmente vai ficar responsável pela extração, pela distribuição e pela obtenção desses lucros? Então, é muito importante que a gente pense, o brechó e o bazar é um assunto tão simples que nasce na igreja, numa cooperativa de bairro, para que uma renda seja revertida para ajudar o próximo, mas a dimensão que isso tem em todo o contexto sistêmico é muito maior, às vezes, do que a gente imagina. Em Pernambuco, é muito presente a gente ver os brechós, né? Eu acho que todo mundo, principalmente quando era pequenininho, já foi levado para algum brechó, por algum parente. Hoje, a gente não só conta com brechós aqui no estado, que tem a visão de empreender, mas a gente também tem alguns colaborativos. O maior, assim, mais importante, né, o mais expressivo, é o do MTC, que fica ali próximo ao Shopping Boa Vista, que é do movimento dos trabalhadores cristãos, que é ligado a outros movimentos sociais e políticos aqui no estado, e toda a verba do brechó, do MTC, é revertido para a manutenção da sede, que é um lugar onde trabalhadores de várias categorias se encontram para organizar greves, para, enfim, se organizarem politicamente aqui no estado e resistirem às suas lutas, né? E também tem o brechó do movimento de mulheres Olga Benário, que aí não tem um lugar fixo, mas também o recurso geralmente é revertido para auxiliar nas lutas que esse grupo feminista toca aqui no estado. E aí também uma característica importante dos brechós hoje é que a maioria das pessoas que têm brechós são mulheres. Então, historicamente são mulheres, né? E geralmente também eles são organizados na igreja. E organizados em centros espíritas são organizados por mulheres. Então, é expressivo, não é algo banal, porque geralmente essas mulheres que tocam e administram esses pequenos comércios, é como elas sustentam suas casas, é como sustentam seus filhos e geram renda, né? Fazem a renda daquele local, de certa forma, andar, caminhar. E a gente sabe que, com o crescente desemprego no nosso país, o desemprego aumenta, né? Eu não vou chamar de informalidade, porque a informalidade é o desemprego, e a gente vê cada vez mais mulheres se organizando de alguma forma. Alguns desses brechós aqui, eu sou brechoseira também. Eu compro nesses brechós, aí o que o Tiago colocou aqui, que a gente indicou, são mulheres que, por exemplo, o DBS Brechó foi uma moça que ficou desempregada durante a pandemia.
Eu sei também que o Mundo em Brechó é de uma moça que também está desempregada e se organizaram para ter algum tipo de renda e, de certa forma, não sentir tanto os impactos da crise econômica, que é cíclico e que é natural do capitalismo e suas contradições. Eu queria fazer um comentário. Essa parte é interessante que a Maria traz, justamente porque ela chama a atenção de que a sustentabilidade, ela não é só uma questão, ela não é exclusivamente uma questão ambiental, né? E eu acho que a educação ambiental crítica, ela vem nos alertar justamente sobre isso, porque não existe sustentabilidade não existe uma sustentabilidade se a gente tem um país com desigualdade social, né? Então, por mais que a sua pegada ambiental seja mínima, às vezes a gente vê também ações que levam o uso da tecnologia. A gente vê aí as bikes do Itaú, na questão da mobilidade, ganhando dinheiro com a produção de carbono das pessoas, justamente no intuito de a gente já vem aí de uma mobilização pelo meio ambiente, que não leva em consideração que os interesses do capital, eles são muito mais profundos e eles são muito reprodutivos. Então, eles têm essa capacidade de cooptar causas, né? E quando a gente esquece que a sustentabilidade, ela só existe quando a gente também tem uma equidade social, não é só uma preservação ambiental que é necessária, mas é sim um pensamento que inclua a equidade social, a gente vai garantir uma sustentabilidade digna de existência em sociedade. Porque não adianta nada a gente preservar os nossos aquíferos, os nossos bens naturais, vamos por assim, né? Não seriam produtos nem bens, mas enfim, a nossa natureza, se isso for para uso exclusivo do grande capital, dos grandes interesses, né? E a gente não pensar de que a redução do impacto, né? Ela tem que vir de todos os aspectos, ela tem que vir no aspecto ambiental, social, econômico, ser sustentável, buscar essa sustentabilidade integral, né? Não só de um dos aspectos. Não é porque a gente parou, né? Não é porque está ali a blogueira usando um canudinho de ferro que ela está realmente reduzindo o seu impacto, né? Eu acho que às vezes um canudinho que uma mãe de periferia que dá um pulo do gato e com o seu pulo do gato ela acaba sendo muito mais econômica em todos os aspectos, mas ela ainda tem ali uma outra forma de consciência ambiental que a gente precisa reconhecer e abraçar e criar essas pontes para que a gente consiga fazer uma coisa que dê certo, né? Não criar e não abrir margem para uma cooptação do grande capital que vai excluir as pessoas, né? Porque no caso das restingas mesmo, você pode chegar e falar, então ninguém mais vai ocupar essa área, vamos só preservar o ambiente. Só que, como a gente vê, como a Maria está falando, o Felipe está falando, as pessoas precisam morar, as pessoas precisam viver, as pessoas têm tradições que não necessariamente estão causando impacto. Então, a gente tem que apontar quem são os causadores do impacto, o que é o grande causador do problema, né? Só para complementar, assim, que a Anne falou, se perguntar como vai ser essa financiarização dos brechóis. Porque se hoje essas mulheres, e certamente vai haver uma grande pressão, para que a gente sabe que o capital não chega assim e pergunta, você quer me passar o seu negócio? Não é bem assim. É como acontece com a especulação imobiliária. Se eles querem uma área, eles desapropriam aquela área. A gente vê o Estelita hoje, que é uma grande expressão disso, e eles retiram o que eles querem, derrubam o que eles querem e fazem o que eles querem para os seus lucros. Então, se perguntar se a financiarização desses brechós acontecerem, como essas mulheres vão ter o seu ganha-pão realmente certo? Porque o capital, ele compra do pequeno
do pequeno empreendedor e pronto. Aquele dinheiro não fica nem no país daquele pequeno empreendedor. Ele vai para fora, vai para paraísos fiscais que a gente desconhece até hoje, para onde vai esse tanto dinheiro dos capitalistas no mundo. Certamente boa parte desse dinheiro vai para lugares que a gente não conhece e que não existem legalmente, e que essas pessoas vão ficar muito mais vulneráveis economicamente, e a gente sabe que o fator econômico é decisivo hoje para a vida de todos nós. Como ficarão essas mulheres? Se o Estado não gera bem-estar, emprego, moradia, creche, que são bens básicos para que essa mulher tivesse autonomia, poder de escolha, o emprego. É por aí as reflexões que eu quero trazer, né? Junto com o pessoal. Concluo. Então, esse foi o último tema da nossa cartilha. A partir daqui são só agradecimentos e as referências bibliográficas. E agora, deixa eu terminar aqui. Nós vamos apresentar o Instagram que nós criamos, que está sendo utilizado como plataforma digital para divulgarmos essa cartilha e também postagens sobre a educação ambiental em Pernambuco. No Brasil e em Pernambuco. Eu vou apresentar agora só para a gente dar uma olhadinha no Instagram. Cadê um aqui? Pronto, esse aqui é o Instagram da gente. Até o momento temos 7 publicações e a gente tentou publicar conteúdo da cartilha e alguns conteúdos diferenciados, que, por exemplo, esse aqui foi publicado por Felipe, que fala sobre a história do boi bombeiro, que é uma crítica ao nosso ilustríssimo, como é o nome? Nosso ilustríssimo... É o Ricardo Salles, é? Ao Ricardo Salles, sinistro Ricardo Salles. E ela aí. Ela serviu mais para nós divulgarmos a cartilha e para ser algo mais acessível para a galera que nos segue, até porque o principal objetivo desse projeto de educomunicação é de levar o conhecimento de dentro para fora da academia, né? E eu acho que é isso. Não sei se ter mais algo para falar. Pronto, então é isso, professora. Espero que a senhora tenha gostado do nosso projeto. Nós vamos enviar eles o projeto, o vídeo e a ficha. E é isso. Boa noite e até qualquer dia. É isso. Valeu, pessoal. Tchau. Gente.